Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. É muito bom estar aqui com você em mais uma meditação da palavra, dia 19 de outubro. Romanos capítulo 5, versículo 12, versículo 15, versículo de 17 a 21. Eu vou lendo e já vou explicando. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Olha que interessante. O pecado entrou no mundo por um só homem. Paulo está trazendo para nós aqui o pecado original. O pecado entrou no mundo por meio de Adão. O pecado entrou no mundo por meio de Eva. E esse pecado foi trágico, hein? Deus havia dito, não comam daquele fruto, porque no dia que vocês comerem dele, vocês morrerão. O pecado original é um pecado trágico. Irmãos, o pecado entrou no mundo por um só homem. Através do pecado entrou a morte. Então por que agora você morre? E não é só morte física, né? É morte da alma também, que pode acontecer. A morte, através do pecado entrou a morte. Por isso Paulo vai dizer, o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Aquilo que Deus tinha dito está acontecendo. Se vocês comerem daquele fruto, vocês morrerão. Então por que a morte entrou no mundo? Através do pecado. E olha que forte isso. E a morte passou para todos os homens, porque todos pecaram. Essa é a desgraça do pecado original. A morte de Adão e Eva passou para todos nós. E segundo São Paulo apóstolo em Romanos, todos pecaram, eu e você, em Adão e Eva pecamos. Herdamos a mancha do pecado original. Herdamos essa morte. Podemos dizer que já nascemos mortos. É meio contraditório isso, né? Mas é a verdade. Nascemos no pecado, nascemos na morte. Nascemos na desgraça. Minha mãe concebeu-me no pecado, diz o Salmo 50. A transgressão de um só levou a multidão humana à morte. Um só levou uma multidão à morte. Esse é o lado ruim da história. E você pode estar falando aí, nossa, mas que desgraça. Que desgraça. Mas agora vem o lado bom da história. Preste atenção, esse aqui é o lado bom. Mas foi de modo bem mais superior. Isso é bonito a gente entender. Você está falando, nossa, mas que desgraça, o pecado entrou no mundo, aí do pecado entrou a morte passou para todo mundo, olha a desgraça que aconteceu. Só que a Bíblia está te anunciando que de modo bem mais superior, bem mais. O que aconteceu? De modo bem mais superior que a graça de Deus. Ou seja, o dom gratuito concedido através de um só homem, Jesus Cristo, se derramou em abundância sobre todos. Aleluia. O que a Bíblia está dizendo? Que o pecado foi grande. O pecado fez um estrago cruel, mas a graça de Deus ela foi mais abundante. Então nós não temos nem motivo para ficar chorando esse pecado do passado. Você não pode viver naquela lamúria. Ai, os nossos primeiros pais. Ai, o que eles fizeram? Não podemos ficar nessa lamúria. Pelo contrário, nós temos que entender isso. Sim, os nossos primeiros pais pecaram, trouxeram a morte para todo o gênero humano, mas a graça de Deus é maior.
E diz a palavra que foi derramado abundantemente sobre todos, por meio de um só homem, Jesus Cristo. Por um só homem, pela falta de um só homem, a morte começou a reinar em Adão. Muito mais reinarão na vida pela mediação de um só, Jesus Cristo, os que recebem um dom gratuito e superabundante da justiça. Ok, por causa de um homem, fomos levados à morte, mas a Bíblia está dizendo algo fantástico. Então também, por causa de um homem, agora você tem vida, e você tem vida abundante. E você tem vida abundante. Entenda isso, filho. Em Jesus Cristo eu tenho vida em abundância. Mas Frei, por que algumas pessoas no mundo não estão tendo vida abundante? É porque elas querem continuar em Adão. Elas não querem estar em Cristo. Porque aí você tem que fazer uma escolha também. Você quer permanecer em Adão ou você quer viver em Cristo? Quem quer permanecer em Adão vai viver na morte. Quem escolher a Cristo vai esbanjar isso aqui que eu estou pregando hoje, que Paulo está pregando hoje. Como a falta de um só acarretou condenação para todos os homens, assim o ato de justiça de um só trouxe para todos os homens a justificação que dá a vida. Que fantástico! Com efeito, como pela desobediência de um só homem, a humanidade toda foi estabelecida numa situação de pecado, assim também pela obediência de um só, toda a humanidade passará para uma situação de justiça. Que lindo! Porém, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Você pode falar isso comigo? Aonde abundou o pecado, onde se multiplicou o pecado, aí superabundou a graça. Enfim, como o pecado tem reinado pela morte, que a graça reine pela justiça, para a vida eterna, por Jesus Cristo, Senhor nosso. Palavra do Senhor. Com este evangelho, com esta palavra, você entende que o pecado original ele é forte, mas a graça de Deus é maior. Gente, é lindo demais. Eu sou fã dessas cartas de São Paulo. Elas enchem a minha alma, porque a gente vê que Deus nos amou demais. Mesmo a gente tendo pecado muito, Ele nos deu graça maior. Deus é maravilhoso. Que Deus te abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.